Alguém lendo o livro, ou vendo o livro Uma Viagem no Tempo, de Pilões a Iporá, por aí, pode ter indagado: por que esse título? Uma Viagem no Tempo de Pilões a Iporá, né? Em 1736, já havia então a mineração de ouro em Goiás, que havia começado em 1726. Mas lá no Mato Grosso, em Cuiabá, o ouro foi descoberto primeiro em 1718. E já naquela época, o transporte para levar recursos até a vila de Cuiabá era muito dispendioso no tempo e economicamente, porque era através das monções que descia o rio Tietê, subia pelo Paraná, pegava o rio Pardo, e aí então se diz que eles arrastavam as canoas com os cavalos através dos chapadões, chegava lá na bacia do Rio Paraguai, subia pelo rio Cuiabá e chegava ali durante vários meses de penosa viagem de ida e volta. Então, o governador da capitania de São Paulo, cujo território incluía também o atual de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o capitão Antônio da Silva Caldeira Pimentel, ele determinou que abrisse uma estrada tropeira da Vila Boa, que é hoje a cidade de Goiás, que foi a capital da província, depois do estado de Goiás mais tarde, até a vila de Cuiabá. E essa estrada foi construída no ano de começada em 1736 e terminou em 37. Quando o construtor, com a sua equipe de trabalhadores, começaram a construir, seguiram em direção oeste, pelo lado norte da Serra Dourada, e chegaram, por fim, a um rio de águas cristalinas, né, abrindo a picada pelo cerrado, porque um dos fatores que favoreceram a construção desta estrada é porque a Vila Boa e a Vila de Cuiabá ficavam mais ou menos na mesma direção de latitude leste-oeste. Então, e também a vegetação de cerrado facilitaria a abertura dessa estrada. E então eles chegaram a um rio de águas cristalinas, areias brancas, cascalho seco, aquele cascalho redondo, e eles descobriram, sabiam, né, que esse rio era diamantino, e deram-lhe o nome de Rio Claro. A estrada continuou chegando no Rio Araguaia, lá ela tinha o porto ali, né, chamado de Rio Grande, e deu o nome de registro, porque lá havia o registro de uma guarda que fiscalizava, além dos impostos, cobrar impostos, fiscalizavam o transporte ali. Também, logo depois da pousada, ali da passagem do Rio Claro, chegaram a um local também que, mais tarde, com a criação do Distrito Diamantino, que eu vou falar depois, ali havia uma guarda, onde hoje é o Jaú-Paci, próximo ali tem o nome de Córrego Guarda-Mor, porque ali ficava a guarda, vigilante, né, por conta da coroa portuguesa. Portanto, nessa pousada, mais tarde construiu, em 1748, o Arraial de Pilões, com o início da mineração. Naquele tempo, a nomenclatura dos centros urbanos, dos núcleos urbanos, era Arraial, um pequeno povoado. E depois, o maior seria o distrito. Aí vinha a vila, né, e já era quase uma cidade, e depois a cidade, que era bem grande. Muito bem. Então, ali foi construído, em 1748, o Arraial de Pilões, por causa do rio próximo, que houve uma confusão. Eles pensaram que o rio ali era o Rio Pilões, mas era o Rio Claro. E em 1830, já no período do Império, o Arraial prosperou e foi elevado à categoria de distrito, e passou a ser chamado Distrito do Rio Claro, com a paróquia da freguesia de Nossa Senhora do Rosário, né? Muito bem. E esse arraial prosperou, mas no século XX ele entrou em decadência e, por fim,
a sede dele foi transferida aqui para a margem do córrego Tamanduá. E, só que o doador da terra, que doou 100 alqueires para criar aqui o patrimônio do distrito, era Elpidio Paz, filho do antigo coronel Joaquim Paz de Toledo, o Quinca Paz, pediu que não desse o mesmo nome lá anterior de Rio Claro, mas desse o nome de Itajubá, que ele queria prestigiar, homenagear a cidade onde ele estudou no tempo de adolescente e jovem, lá em Minas Gerais. Muito bem, assim, em 1938 foi criado o distrito de Itajubá. Vieram de lá do antigo distrito do Rio Claro, na margem do Rio Claro, 3 quilômetros abaixo de Zelândia, ali ainda tem um cruzeiro que marca o local. Então, vieram as instituições públicas, subprefeitura, subdelegacia, subcoletoria, escola pública ligada também ali à paróquia, né? Muito bem. E assim, aqui foi criado o novo distrito, né, de Itajubá. Porém, como a lei, na época, não permitia, acho que ainda não permite, que houvesse duas cidades com o mesmo nome, né? Então, para não deixar Itajubá de Goiás, lá a pessoa, o departamento responsável pela mudança do nome, por certo, conhecia a história antiga do distrito, né? E assim eles deram de novo o nome antigo de Rio Claro. No dia 31 de dezembro de 1943, mudaram-se o nome para Distrito de Iporá, e que quer dizer, em Tupi-Guarani, o mesmo nome anterior, Rio Claro, porque I, em Tupi-Guarani, quer dizer água, rio, né? Iporá é claro. Aí, nós hoje temos o mesmo nome antigo, mas homenageando os antigos moradores da nossa região aqui, os indígenas, no caso, eram os Bororós, né, que era conhecido de Bugres, tem até um córrego aí com o nome de Bugre, né, e também os Caiapós. Então, Iporá, Rio Claro, é o nome da nossa cidade. E você lendo o livro vai ter muito mais informações a respeito dessa história maravilhosa de Iporá e do oeste goiano.